Beleza, pessoal? Nesse outro bloco a gente vai ver o gerenciamento da demanda, né? E como é que ela se relaciona no nível estratégico, né? Como uma forma de ser um balanceamento entre a demanda, tá? Ou seja, a necessidade do cliente por um serviço e a condição de oferta que a TI tem. Porque é um conflito muito grande mesmo, você ter demandas que chegam para a TI e a incapacidade de fornecer um determinado serviço da forma como se deseja. Então, isso pode se esbarrar, por exemplo, em incapacidade técnica, incapacidade de recursos humanos, incapacidade de ativos, tá? As demandas existem, tá? Mas vão esbarrar aí em questões, por exemplo, orçamentárias, podem ser as restrições, né? Então, a demanda, ela tenta equilibrar isso daí, tá? Então, alinhamento da oferta com a demanda, busca ajustar a capacidade para atender a essa demanda, tá? Então, por exemplo, a capacidade ociosa vai gerar desperdício. É o caso, por exemplo, da gente ter um sistema que aí eu faço uma ampliação em um servidor que não faria necessidade. Então, de repente, eu estou fazendo um investimento financeiro que vai me gerar ociosidade. Lembra de arquitetura de computadores, né, e sistemas operacionais, quando a gente fala de processos, né? Então, eu posso ter um processo guloso, né, que ele está lá ocupando lá o processador sem ter a preempção, ou seja, sem sair de lá dando lugar para outro. Por isso que existe aquele algoritmo lá para poder fazer essa preempção, né? Que é o quantum. Tá? Em um determinado tempo, em milissegundos ali, ele tira o processo que está lá no processador e bota outro. Né? Então, se eu tiver alguém usando o processador, vai ficar ocioso ali. De repente, o processo está aguardando outra atividade e aquele tempo ocioso poderia estar sendo usado para outro serviço estar usando, outro processo. Tá? Então, você ter muita capacidade e não usá-la, tá? Igual você ter um processador super potente e está usando um processo só, ocupando todo ele, ao invés de fazer essas preempções e dar multiprogramação, né, para eles. Eu estou falando disso, pessoal, porque tem que estar na mente de vocês esses conceitos aí, né? Só para relembrar. Então, é importante a gente ter essa noção da capacidade que é fornecida e ela não pode ter ociosidade, ela tem que ser maximizada, otimizada a forma como você vai ter os recursos e os serviços usando esses recursos. Tá? Baixa capacidade também vai gerar pouco valor ao negócio, né, ao serviço. Joia? A demanda também tenta sincronizar o produto com o consumo, a produção com o consumo. Então, o consumo, normalmente, é o cliente, né? Quem está aqui é o cliente. E esse consumo é a demanda, né? É a demanda. A produção, tá? São os serviços, são as operações, tá? Que vão estar em produção, em operação. Então, existe uma tentativa de sincronizar isso daí. Tá? Serviço. Um serviço ele não existe sem uma demanda. Tá, pessoal? Serviço. Eu não tenho, por exemplo, digamos que eu vou abrir uma empresa para fornecer pizza, entrega de pizza. Beleza. Se eu não tiver cliente, vai ter o serviço de entrega? Não vai ter, porque eu não vou ter cliente, certo? Então, esse é o princípio. Se eu tenho demanda, eu posso ter o fornecimento do serviço. Tá? O serviço ele pode ser descontinuado também, lembrando lá do funil, né? Que é um componente do portfólio, que pode permitir que o serviço seja desativado porque não tem demanda. Tá? Não tem mais aquela demanda que tinha antes. Ninguém vai comprar o serviço, por que existe ele ativo ainda? A gente desativa ele no portfólio de serviço. No futuro, pode existir uma demanda
que façam com que aquele serviço seja reativado. Tá? Então, olha essa figura aí, que eu falo aqui é do jogo de equilíbrio. Tá? Isso aqui tem lá no livro de gerenciamento de TI na prática, gerenciamento de serviços de TI na prática. Eu vou ter a capacidade sempre crescente, tá? Uma demanda crescente. Eu sempre vou ter o meu cliente exigindo mais demanda e exigindo de mim mais capacidade para atender essas demandas. A capacidade não é só a capacidade do servidor de processamento, de disco, não. Capacidade operacional de processos também. A capacidade de entregar valor. Tá? Só que quando eu aumento essa capacidade, essa demanda, eu também aumento os custos. Eu também aumento a utilização desses recursos. Ocorre que tem que existir esse equilíbrio. Por quê? Porque a empresa ela quer que essa capacidade ela seja ampliada, que a demanda ela seja ampliada, porque o cliente vai usar, só que a empresa ela quer que os custos sejam reduzidos e que os recursos usados para se fornecer aquele serviço, ele no mínimo fique de 0 a 0, tá? É o caso lá daquela situação lá financeiro zero, né? Onde a gente tem que a própria TI se financia, tá? E aí, no mínimo, não me gere prejuízo, não gere com que eu tenha que aumentar esses recursos, tá? Então a TI ela tenta fazer isso, diminuir os custos operacionais para se manter o serviço, tá? Usar menos recursos e continuar fornecendo muita qualidade, tá? Mas a demanda sempre está crescendo, sempre está crescendo. Então, esse jogo aqui de interesses, a demanda ela tenta gerenciar isso daí. É no momento que chega uma demanda de um serviço, e aí o gestor vai dizer assim, olha, a gente não tem condições, o gestor, o dono desse processo aí de gerenciamento da demanda, vai dizer, olha, nós não temos condições de implantar todos esses requisitos aí que você está querendo colocar. Agora, a gente pode colocar parcialmente, a gente pode entregar esse serviço, mas sem esses outros requisitos aqui. Quem é que vai avaliar, certo, essa demanda, esses requisitos? Vai ser a demanda. O cara vai dizer assim, não, eu quero chegar a Marte. A NASA quer construir um foguete para levar pessoas lá para Marte. Beleza, o cara vai olhar assim, olha, a gente tem restrições orçamentárias, restrições tecnológicas, e aí não dá para a gente fazer isso daqui. Tem uma demanda reprimida. Caso você queira diminuir esses requisitos aqui, tem condições de eu entregar esse serviço para a Lua. Você vai para a Lua, não tem condições de ir em Marte ainda. Tá? Então, quem vai gerenciar isso aí? Ou então, certo? Ele vai chegar, não, a gente quer ir em Marte. Beleza, você quer ir em Marte? Agora a gente vai precisar que você aumente, tá, os recursos. Ao invés de você querer diminuir, você vai ter que aumentar esses recursos. Eu quero tantos milhões aqui para compra de equipamentos, para compra do foguete, treinamento do pessoal, mandar o pessoal para a Lua, fazer teste lá, só na Lua ainda, tá? Mandar um macaco lá para Marte, ver se ele vai sobreviver lá, antes de mandar o homem. Então isso aqui vai me demandar mais recursos. E os custos também vão ser maiores. Só que a TI, tá, como fornecedora do serviço, ela vai receber as demandas dela, ele vai dizer assim, olha, para o projeto Marte, a nossa equipe de TI precisa de um super data center, o data center que no mundo não foi construído ainda, e para isso vai ter que ter tantos milhões. Se você conseguir fornecer esses milhões para a construção do data center, eu tenho como entregar esse projeto que vocês querem, daqui a 10 anos está em condições a TI de fornecer isso aí para vocês lá em Marte. Tá? Caso não, aí a gente tem como fornecer esse serviço, mas vai ser entregue daqui a 20 anos. Tá? Os requisitos, quando foram desenhados e foi colocado lá que o nível de serviço que tinha que ser entregue era para em 10 anos entregar aquele produto ali, a demanda, quando olhar, não tem condições, porque a gente tem restrição tecnológica, ainda não inventamos isso daqui, não tem condições de adicionar no nosso data center esse recurso aqui que vocês querem para
o cara chegar lá em Marte. Então, essa restrição tecnológica, de repente a gente vai solucionar isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Quem é que tem que justificar isso daí? Esses resultados, tá? É a demanda, tá? E aí vai estar conectada com a gestão financeira, tá? Porque, tem essa restrição tecnológica, beleza. Não, quem foi que assistiu aquele filme do Matt Damon, lá que ele estava em Marte, lá com aquela plantaçãozinha? Vocês assistiram esse filme? Esqueci o nome do filme agora. Perdido em Marte, sei lá, né? Assistiu? Então, eles tinham uma demanda, tá? O que era o histórico do filme? O cara foi para Marte, aconteceu uma catástrofe lá, e aí todo mundo teve que embarcar de volta e ele ficou lá. E aí ocorre que o filme ele transcorre sobre a necessidade de se desenvolver rapidamente uma solução para que ele não morresse lá. Ou seja, tinha que se enviar mantimentos, tá? Tinha que se enviar uma equipe para voltar lá para resgatar ele, tá? E ele também foi se virando lá no planeta Marte, foi se virando, né? Beleza. Ocorre que os cientistas, tá, avaliando lá, como é que é uma forma da gente chegar rapidamente a Marte. A gente tem um foguete para enviar, para mandar, então a gente tem restrições tecnológicas, restrições de tempo, para poder construir uma nave espacial para voltar lá e resgatar ele. Para chegar em Marte, precisa de 8 meses de viagem. Então, em 8 meses, ele vai estar morto. A NASA, lá, o governo americano, não tinha como construir esse foguete para ir resgatar o cara lá nesse período. Teria como mandar em 3 meses suprimento para ele. Aí fizeram um projeto lá de uma nave para mandar suprimento, tá? Mas isso ia chegar em 3 meses, tá? Aí ocorre também que, por causa dessas restrições tecnológicas e de tempo pessoal, não sei quem assistiu o filme vê que o pessoal fez um esquema de trabalho que era 24 horas, tinha equipe lá desenvolvendo, os caras estavam trabalhando direto em cima dos projetos para desenvolver a solução para chegar em Marte e salvar o cara. Então, notem aí que quando foi avaliado que precisava fazer uma solução para se chegar lá em Marte, essa era uma demanda, certo? Uma demanda que chegou já reprimida, porque não tinha recurso tecnológico suficiente para se mandar o cara chegar lá em uma semana. Só ia chegar lá em 8 meses. Talvez em 3 meses, mandando suprimento. Beleza. Né? Aí, essa nave poderia ser construída para pousar lá e salvar o cara só em 8 meses. Mas para mandar um suprimento para jogar lá no planeta, era 3 meses. Tá? Então, o pessoal teve que se revezar umas equipes lá para poder fazer essa construção, né? Desenhar a solução. Essa equipe teve alguém lá na gestão da demanda. Tá? Na gestão da demanda, verificou-se o seguinte: pessoal, a gente tem que ter rodízios aqui de pessoas trabalhando nesse projeto 24 horas. Tá? Tem que ter essa equipe aqui, ou grupo de pessoas, grupos de trabalhos, focado 24 horas nessa atividade. Quem foi que definiu isso daí? A demanda. Porque existia uma demanda muito grande. Essa demanda, ela era crescente, né? Ela tinha que fornecer uma capacidade maior, seja de recursos de pessoas, recursos tecnológicos. E aí, a tendência que é diminuir custos, isso aqui foi botado para o inverso. O fornecimento de recursos financeiros e recursos de pessoas, né, teriam que ser aumentados, mas justificados através da gestão da demanda. Olha, essa demanda aí que vocês trouxeram para a gente pode sim mandar um foguete para lá, desde que você invista aqui não sei quantos milhões. Aí quando os caras mandam, constroem o foguete, aí o foguete pega fogo, explode. E agora? Aí tem os chineses, né, que vão lá, já estavam com um projeto lá de uma nave para mandar para lá e tudo mais. Aí o filme é nesse contexto aí. Então, pessoal, ficou entendido aí o contexto da demanda? A gente falou até do filme, cara. Porra. Tranquilo aí?
Joia. Isso é demanda, tá? E aí, pessoal, olha esse quadro aqui, que interessante. A da demanda em relação à TI. Eu tenho um cliente, tá? Que ele vai demandar um valor, tá? Esse valor, essa demanda, ele está regido sobre uma expectativa de nível de serviço. Porque se ele comprou um serviço que eu forneço, esse serviço ele tem uma expectativa de tempo, de nível de serviço acordado. É igual o catálogo de serviço, que tem lá os itens, os requisitos, e ele vai olhar, quando você me entregou aqui, não tem esses itens. Pô, eu comprei com ele esses itens aqui. Então, tem que ter essa gestão do nível de serviço, tá? Então, a demanda, ela vai existir, foi desenhado o nível de serviço, e aí a central de serviço, tá? Ela vai implementar diversos processos, gestão de problemas, gestão de mudança, configuração, incidente, financeiro, capacidade, disponibilidade, continuidade, liberação, que vão fornecer valor para o cliente. Porque todos esses trabalhos aqui, todos esses processos, eles vão estar alinhados com o nível de serviço, tá certo? E se eles estiverem alinhados, fornecendo esses serviços, a liberação, disponibilidade, capacidade, mudança, em relação às metas que foram definidas, acordadas, então, para o cliente, o que está retornando para ele, tá certo, é valor. Então, o cliente gera demanda sobre uma expectativa. Então, falando do exemplo lá do cara que ia ser resgatado, lá em Marte, não existia recursos tecnológicos suficientes para poder ir lá buscar o cara. Aí teve que ser construído a solução. A demanda existia. E o nível de serviço que foi acordado para o fornecimento desse serviço é que tinha que ser feito a nave espacial lá em tanto tempo. Então, a equipe estava trabalhando para fornecer aquele serviço naquele prazo, porque senão o cara morria lá, entendeu? Enfim, todos esses contextos que eu estou dando exemplos aqui é para tentar facilitar o entendimento de vocês, tá, pessoal? Então, tranquilo, em TI, a gente tem esse ciclo aqui, demanda, aí a gente tem aqui baseada no acordo de nível de serviço, a central de serviço, que é o contato do cliente com o que ele não vê, certo? Ele não vê isso aqui de baixo, está encapsulado, né? Só que o que ele vê? Ele vê um nível de serviço, porque é o que ele tem de entendimento. Então, no cardápio lá, estava dizendo lá que o peixe era grelhado, tinha salada, tinha não sei o quê. Quando veio uma picanha para mim, eu disse, vixe, bicho, olha aqui, ó. Eu pedi foi peixe. Ou então veio o peixe, mas veio faltando um dos itens ali que eu tinha pedido. Então, lógico que é gerado em relação a uma expectativa. E é isso aqui que a gente não vê, tá? Que foi produzido dentro da TI, que no caso do restaurante foi feito lá na cozinha, eu não vi como é que foi feito. Tá? Por isso que não é bom a gente brigar com o garçom, né? Que o garçom pode chegar, pisar lá no seu sanduíche e te devolver e te levar lá. Certo? Então, o nível de serviço é em relação a isso aí. Você pode comer gostosinho lá o seu sanduíche, mas o cara cuspiu, fez um monte de coisa. Entendeu? Então, pessoal, é em relação a esse valor aqui que vai ser gerado, nessa expectativa. Demanda, serviço que vai ser prestado, não vai ser visível pelo cliente, e o valor que vai ser gerado. Tá? Gerenciamento do relacionamento com o negócio. Esse aqui, pessoal, é um processo novo que foi adicionado, com o maisinho aqui, adicionado no 2011. Tá certo? Ele tenta identificar as necessidades do cliente, alinhamento dos serviços às necessidades do cliente, certo? Ele busca ser proativo. Então, notem que eu não vou ter toda essa cadeia aqui, ó, do cliente fazer a demanda, solicitar, alinhado, ele já tem uma expectativa que eu tenho que atendê-lo, eu vou fornecer o serviço para ele, para depois esse serviço ser medido
e avaliado como sendo útil, certo? E de garantia. Tá? Eu vou ter que precisar ver toda a cadeia do serviço no nível lá do operacional. Só que eu posso, no nível estratégico, que a gente está no nível estratégico, né? Usando esse processo aqui para avaliar proativamente e se antecipar ao cliente, as necessidades dele. Beleza? Então, gerenciar as ligações entre o provedor de serviço e o cliente. Joia? Garantir o entendimento dos requisitos de negócio do cliente. Tá? Então, é nesse momento aqui que vai ter uma interação entre, por exemplo, a central de serviço. Ela tem condições de fazer essa medição, perguntando para o cliente a qualidade que aqueles serviços estão sendo fornecidos e passando essas informações para o gerenciamento de relacionamento do negócio. Tá certo? Por isso que ele garante o entendimento dos requisitos do negócio do cliente. Então, essa documentação sobre esses requisitos é de conhecimento da central de serviço, por exemplo, tá? Que vai operacionalizar todos aqueles processos lá de gestão de incidentes, né, gestão da operação, por exemplo, do suporte, num primeiro nível. A gente vai ver lá depois isso daí. Tá? Baseado olhando lá o catálogo de serviço, que vai estar todos esses requisitos lá. Tá? O relacionamento de negócio, tá, utiliza as informações que são lá do portfólio e da gestão do nível de serviço. Eu falei do catálogo de serviço, pessoal, mas aí já tem um erro, né? Na verdade, a gente está no nível estratégico. E no nível estratégico, a gente tem o encapsulamento. Eu não enxergo nada que tem aqui para baixo, que é o nível tático. Tá? Eu estou aqui no nível estratégico. Tá? No nível estratégico. E no nível estratégico, eu só enxergo o portfólio. Tá? O portfólio. O portfólio, tá? Ele é composto, tá, pelo catálogo de serviço. Tá? Então, se a gente for analisar friamente, as informações que tem o portfólio, que são informações macro, ela veio do catálogo de serviço, não é isso? Só que aqui é resumido no portfólio. Tá? Então, eu posso, no nível estratégico, usar essas informações que tem um catálogo de serviço? Posso, indiretamente, né? E aí, pessoal, vou finalizar aqui, tá? Só para o vídeo ficar separado das questões de prova, tá? E a gente volta em ato contínuo, tá?